Um pedreiro calado demais é humilhado na frente de toda a equipe quando tentam fuçar sua marmita e descobrem um velho caderno de desenho com a frase: "Meu pai é engenheiro". Todos caem na risada e o mestre de obras pisa em cima do caderno diante de todos. Mas dias depois, quando uma viga trinca de forma perigosa, o mesmo homem ignorado sobe no andaime e grita um termo técnico que faz até o engenheiro da obra ficar pálido. "De onde você tirou isso?", sussurra o mais experiente, em choque. O que esse homem revela, ali no concreto rachado, muda tudo. E escancara um segredo enterrado há quase 20 anos. 5h20 da manhã. O barulho da chaleira velha no fogão a gás mistura-se com o tique nervoso do relógio de plástico rachado na parede. O cheiro de café forte já tomou conta do minúsculo apartamento. A boca seca de Paulo César Miranda não reclama. Bebe sem açúcar. A mão, grossa e firme, prepara com precisão mecânica 2 sanduíches de pão francês e mortadela, um já dentro do saquinho plástico, o outro sendo embalado com cuidado em papel alumínio. Na mesinha da cozinha, sob um pano de crochê encardido, repousa o caderno de Luana. Paulo encara a capa azul por um instante. "Estruturas de concreto primo", diz o título em caneta. Sem abrir, passa o dedo de leve nas bordas arredondadas. Suspira. Fecha os olhos só por um segundo. E volta ao pão. Luana ressona baixo no quarto. Paulo entra no silêncio, descalço. O cabelo dela despeja-se pela borda da cama, e ao lado, maquetes tortas de papelão empilham-se como sonhos em formação. Na parede um desenho preso com fita crepe. Ele e ela de mãos dadas. Um prédio ao fundo e a frase: "O papai fez". Antigo. Tão infantil quanto implacável. Paulo ajeita a coberta sobre os ombros da filha, a respiração dela ritmada como só os jovens conseguem. Frio da cerâmica no pé. Batida da bota no chão. Luvinhas de tecido puído. Paulo desce os 3 andares com a pressa contida de quem evita vizinhos, ou talvez perguntas. Na rua, o cheiro de diesel dos primeiros ônibus já encobre o orvalho. Pega o caminho até o ponto andando rápido, mochila no ombro. Dentro dela, a marmita velha, aquela azulada com a trava de lata frouxa, balanceia junto de um outro pequeno segredo. O ônibus lotado da linha 720 Range Hospital Barreiro treme sob o peso dos operários. Paulo já tem o corpo treinado. Sabe onde se apoiar mesmo sem bancos. Gente suada, conversa baixa, o som abafado do motor e um aviso automático que fala de higiene bucal. Ele nem ouve. Seu olho mira para fora. Por trás do vidro sujo, o anexo do Tribunal de Justiça, prédio que ele ajudou a erguer em 2002. Um suspiro. E segue. Chegada ao canteiro. O portão verde, a placa Residencial Novo Horizonte Fase 2. E o grito de sempre do segurança. "Ô, sou Paulo, bora não dormir em pé, hein? Tá parecendo bloco de gesso." O cheiro de massa corrida, poeira fina no ar. Paulo assina a entrada com letra limpa apesar da grossura do traço. Marcelo já tá lá, de braços cruzados, camisa colada de suor. "Olha só, turma, chegou o engenheiro do pão com ovo. Tá achando que vai construir pirâmide em Betim hoje, hein, tio?" Risos. Paulo não responde. Só acena com a cabeça e segue para a área de armação. Passa os olhos nas pranchas. Mentalmente corrige um erro de alinhamento no vergalhão. Mas segue o protocolo. Finge que não sabe. A falha é estrutural. A dele também. Durante a manhã, o som agudo das lixadeiras corta o silêncio interno de Paulo. Ele trabalha calado, misturando massa com as medidas exatas que ninguém ensinou. Braço firme, espátula precisa. Alguns notam que a parede onde Paulo passou sai mais reta, mas não falam. Marcelo odeia quando alguém chama a atenção sem gritar. Hora do intervalo. Operários se sentam em rodinha perto do trilho de madeira. Falam de futebol, mulher, morte. Paulo senta à parte, encosta-se num barril vazio de água. Tira da mochila sua marmita amassada, tira as luvas com calma. Quando abre, Marcelo aparece do nada e puxa a tampa com estardalhaço. "Vamos ver o cardápio gourmet de hoje. Farofa, feijão, epa." Pega um pedaço de papel preso entre os 2 potes.
Silêncio. Marcelo desenrola devagar. Um papel dobrado com marca de dedos engordurados. Nele, um desenho. O contorno de um edifício esquemático. Embaixo, traços infantis. Meu pai é engenheiro e constrói com amor. Paulo estica o braço, discreto. Marcelo levanta, agita a folha no ar. Cês estão vendo isso? Ó o homem aqui, tão botando pra desenhar prédio já, hein? Não vai confundir servente com arquiteto não, hein, patrão? Gargalhadas. Um dos moleques tenta pegar o papel, Marcelo guarda no bolso. Não por respeito, por algo mais fundo, talvez incômodo. Paulo fica ali, um nó na mandíbula. Não reage. Enfia a colher no feijão frio. A marmita agora pesa mais do que o concreto na laje. Mas ele engole. Sempre engoliu. Mais tarde, seu Benedito passa por ele segurando o carrinho de mão. Deixa esses firulas falarem, Paulo. Quem conhece concreto sabe o que aguenta. Aguenta firme. Paulo assente com um quase sorriso. A trinca, no entanto, já começou a formar-se. Não na parede. Nele. Ferros tilintam lá em cima e o sol ainda rasteiro bate direto nas testas dos operários como uma lâmpada de interrogatório. Paulo, camisa por dentro da calça, luvas gastos no bolso da calça, tá agachado perto da betoneira, com a pá cruzada nas costas. Ouve o ritmo da concretagem como quem escuta batimento cardíaco. Nada mais é que impulso de hábito. O som pastoso da massa descendo pelo funil era para ser uniforme. Mas agora, tem um trem estranho, dissonante. Um eco seco, repetido, como madeira forçando além da conta. Marcelo grita do alto da estrutura. Vamos, vamos, vamos! Que o diabo do caminhão não vai ficar esperando vocês não. Paulo levanta o queixo. A vibração dos pés de cabra no concreto tá errada. Não é só pressa, é imprudência. Seus olhos puxam o caminho da vibração até a viga C26, aquela perto do pilar oeste. Ele estreita os olhos, enxuga a testa suada com o antebraço, braço trincado de couros antigos, e encosta 2 dedos no bolso da camisa, onde carrega o pedaço torto de trena estourada. Nem precisa medir. Só de ver a leve depressão na calça inferior da viga já sente o nó no estômago. Aquilo vai ceder. Alguma coisa tá forçando do lado errado. Felipe, o engenheiro novo, corre para longe, agarrado no celular. Tá branco. Não aguenta gritar nem para dentro da própria garganta. Para a bomba! Alguém berra lá em cima. O caminhão freia com estalo agudo. Os operários recuam, mas o concreto já escorre, ainda quente de cimento e risco. Um bicho vivo, desobediente. Marcelo ainda tenta bancar o mando. Isso é mixaria, coisa de engenheirinho que só leu a apostila. Mas aí vem o estalo. Crack, curto. Os olhos de todos sobem. A trinca na viga começa a se desenhar. Fina, mas com intensidade de sentença. Paulo larga a pá e dispara. Ninguém impede. Ele escala as escoras de madeira como se tivesse feito aquilo 1000 vezes, que já fez mesmo, mas com outro nome no crachá. O suor pinga em gotas grossas. Perfuma a camisa com cheiro de cimento velho e carne tensa. O calor sobe até o peito. A cada degrau improvisado do andaime, seu corpo inteiro chia, junta que rangia, mandíbula travada. Ele chega ao topo e grita antes que o medo se instale de vez. Ninguém encosta mais nessa viga. Seguem para contralateral. Corredor L. Marcelo arregala os olhos. Quem é você para mandar, ô servente? O problema não é na C26. A voz de Paulo arranha por cima do barulho. É o recalque do terreno. O travamento lateral deve estar sendo forçado por acúmulo de peso mal distribuído. O assentamento girou o eixo e comprometeu o ângulo de compressão. Continua e isso aqui vira peão dentro da fundação. Silêncio. O eco do cimento pingando na forma é a única resposta. Felipe chega ofegante. Como você sabe disso? Paulo não diz nada. Só aponta com o dedo sujo de cal na direção exata onde a trinca se iniciou. Felipe aperta os olhos e confirma num relance que assusta. Porra, ele tá certo. Marcelo segura o capacete contra a coxa. Não sabe se desce ou confronta. Mas o olhar dos outros já não tá com ele. Os operários, todos sujos, parados,
Assistem Paulo com espanto lento. Até seu Benedito, calado desde cedo, cruza os braços e assente com o queixo. Paulo começa a descer devagar, degrau por degrau. As mãos tremem um pouco, mas o rosto continua duro. Na parte de baixo, ele se abaixa, arranca uma trena torta do bolso e risca no solo um contorno que só ele entende. Quando Felipe se agacha para ver, vê o pedaço de metal sujo sendo usado como régua de cálculo. Você é técnico? Paulo guarda a trena, levanta e balança a cabeça. Nem sim, nem não. Só vi coisa parecida na faculdade. Paulo se afasta. Vai para perto da pá de novo. Pega a marmita amassada. A tampa tá torta de novo. E dentro, além da batata e da cenoura, o velho guardanapo dobrado. O desenho da filha, com o prédio e a legenda quase infantil. Marcelo do lado, olha para ele sem entender nada. Que porra foi isso, hein? Paulo não responde. Mas pela primeira vez não abaixa os olhos. Se curtiu esse trecho, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios dessa história emocionante de coragem, silêncio e redenção. Bora junto! O canteiro inteiro ainda tremia de vozes e passos apressados depois do incidente da viga. O cheiro ácido da fumaça das soldas mal apagadas misturava com cimento fresco e suor. Tudo quente, espesso, grudando no pulmão como uma bronca mal engolida. Paulo tinha descido dos andaimes minutos antes, calado, como sempre. Só a respiração pesada denunciava o quanto tinha avançado o próprio limite. É só isso, nada mais. Ele repetia para si mesmo, baixo, enquanto lavava as mãos na caixa d'água improvisada atrás do container. A água saía morna, escura, arranhando a pele pelas pontas dos dedos cortadas. Mas era melhor botar sabão e esfregar até sumir qualquer traço de quem pensa além da enxada. Até sumir o técnico dele. Ele queria acreditar que tinha resolvido por impulso, como qualquer peão antigo que aprendeu algo na prática. Uma reação de instinto. Mas sabia que quem falava lá em cima dos andaimes era outro Paulo. O de antes. O dos cálculos. Ô, PC, que porra foi aquela? Perguntou seu Benedito com a voz mais baixa que o normal. Segurava o capacete torto na mão, olhar de canto, como quem pede desculpa por precisar perguntar. Paulo enxugou as mãos na calça jeans já quase branca de tanto pó. Nada não, seu Benedito. Só vi na hora ali que ia dar merda e gritei. Melhor do que ver alguém cair lá de cima, né? Tá. Mas de recalibragem lateral de carga concentrada não é coisa que peão fala, PC. Paulo abaixou a cabeça, fingindo rir. A barba por fazer coçava sob o queixo. Peguei de Luana. Aquelas coisas de faculdade, sabe como é? Ela fica falando essas frescuras em casa. Uma hora pega. Seu Benedito não respondeu. Mastigava o silêncio como quem quebra pedra no dente. Estava velho demais para acreditar em mentira educada. Mas respeitou. Na base da Torre 4, Marcelo passava de novo de um lado para o outro, gritando com meio mundo como se fosse patrão. Já tinha contado 3 vezes para os operários que o engenheiro Felipe queria fugir e que se Paulo não tivesse berrado, tinha gente descendo de maca. Vai lá, PC. Dá um descanso, Benedito disse, apertando seu ombro de raspão, com um respeito que queimava por dentro. Paulo odiava isso. Respeito que chega por causa do que não foi dito. No alojamento, mais tarde, Paulo deitou sobre o estrado de madeira mal pregado que fazia ranger o colchão fino e raso como papelão. Angústia úmida no ar. Cheiro de chulé misturado às roupas secando nos varais improvisados no teto. O ventilador zumbia fraco, cuspindo vento morno. Ele pegou o caderno de Luana escondido no fundo da mochila. As 2 últimas páginas estavam viradas para não sujar de cimento. Folheou devagar. Tinha um desenho pequeno com trena, régua, linha de nível e um bilhete. Pai, me ensina isso? Fechou os olhos. Seu estômago roncou, misto de fome e ansiedade. Tentou convencer a si mesmo. Foi acidente único, acabou. Mas por dentro sabia. A ferida reabriu. O ato de alertar não apagava o risco de ser visto. Na manhã seguinte, Felipe andou até ele com passos inseguros,
quase tropeçando na própria sombra. Opa! Paulo, né? É. Queria agradecer ontem. No susto ali, Você viu uma parada que eu, sinceramente... Foi reflexo, doutor. Só isso. Tem certeza? Tenho. Porque o jeito que você apontou a falha parece coisa de quem entende mesmo. E bem, a mandíbula de Paulo travou. Os cantos da boca endureceram. Olho muito o que os engenheiros falam, só isso. 20 anos de obra ensina. Não precisa diploma para saber onde o prédio geme. Felipe silenciou por um instante desconfortável com aquela humildade que parecia defesa. Quis continuar, mas recuou. Deu um leve aceno e saiu, tropeçando num carrinho de mão vazio. Marcelo observava de longe. O cigarro tremia na mão suada, mas não era de ansiedade, era de irritação. Ele viu. Viu que o moleque novo estava puxando conversa com o tiozão esquisito, igual o pessoal puxa com gente acima do cargo. No final da tarde bastou um empurrão leve do destino. Pauleira na laje. Outro estralo estranho, nada sério. Mas Felipe se aproximou já quase consultando Paulo por olhar. Dessa vez, Paulo virou as costas. Rápido. Fala com o engenheiro, uai. Eu só sou servente. Vou buscar brita. Andou direto pras caçambas, rosto quente. Coluna reta, tentando não tremer com o impulso de corrigir de novo. De salvar de novo. Não podia. Aquele era o combinado. Usar o saber era quebrar o pacto. E quebrar o pacto era perder tudo de novo. Inclusive Luana. Mas as olheiras dele não paravam de pesar. Na metade da noite, não conseguiu dormir. Ficou sentado no chão da varanda de concreto do alojamento, encarando o vazio que a cidade desenhava ao fundo. Cada luzinha amarela num morro distante lembrava a casa que não podia dar para a filha. Custasse o que custasse, ele precisava continuar invisível. Só que o invisível, ali dentro, estava começando a gritar. E grito em obra atrai olhar. O concreto ainda escorria espesso como mingau grosso, vibrando no cano que os magrelos da betoneira sacudiam com pressa e desprezo, quando o estalo seco ecoou no alto. Parecia uma gárgula arrancando os dentes na marra. Foi só um tec. Mas Paulo escutou diferente, como um tiro no meio da brisa abafada. O cheiro enjoado da ferrugem dos vergalhões molhados misturava com o diesel das máquinas ao redor. O calor subia úmido do chão batido, grudando nos braços, escorrendo pela nuca. Os gritos começaram quase em seguida. "Ô porra! A viga tá rachando. Desliga isso aqui, cacete!" Felipe, o engenheiro, correu pro meio da bagunça feito um frango desfigurando o terno. Marcelo, por outro lado, parecia adorar o caos. Gritava ordens confusas, quase se divertindo. Paulo, no fundo do pátio, já subia os olhos como quem examina uma cicatriz antiga reaparecendo. Não se mexeu de imediato. Ficou imóvel por 3 segundos. 3 segundos inteiros onde ninguém viu nada, mas ele viu tudo. As pontas da viga alinhavam com uma parede mal travada, num canto onde o solo cedia ligeiro desde o início da semana. Ninguém quis ajustar aquilo porque não dava tempo. Marcelo, inclusive, ria toda vez que alguém levantava dúvida. Agora o riso virou ranho. No 4º segundo, Paulo largou o carrinho de massa com um baque, pisou na madeira úmida dos andaimes e subiu com uma agilidade que voltou sozinha, sem ensaio, sem aviso. As mãos sabiam onde pisar. "Ô véio, tá doido? Desce daí! Alguém tira esse doente do alto!" Mas ele foi. A luva puída quase rasgava nas juntas. Cada apoio era um zunido de dor no joelho surrado. Subiu igual quem volta pra casa depois de anos fora. "Pra tudo! Tá todo mundo fazendo errado!" A voz de Paulo saiu funda, do peito, resgatada de algum porão. Os operários pararam como quem escuta coisa que não achava mais possível. Não é a viga, é o assentamento lateral. O solo recalhou. Tá forçando o apoio B3. Os cálculos estão errados. A massa tá deslocada. Ele apontou com a régua improvisada, um pedaço de ferro torto. O dedo sujo de cimento tremia levemente. Não de medo. De adrenalina.
Felipe encarou aquele homem parado no alto com o colete molhado colando no peito magro, e pela primeira vez viu lógica ali. Técnica, não suposição. Lógica. Você tá dizendo que... Corrige o apoio do eixo sul. Recalça usando o tirante da fundação primária. Vai aliviar a carga antes da cura. Se não fizer isso agora, ela vai abrir igual um osso no frio. Felipe olhou em volta. Depois para Marcelo, que não sabia nem onde botar as mãos. Piscava demais. Coçava o nariz. Queria gritar, mas só saía ar dos beiços rachados. O rádio chiou. Vai ou não vai decidir, engenheiro? Alguém do concreto impaciente. Felipe hesitou. Só um segundo. Depois falou o que nem ele sabia de onde vinha. Faz o que esse cara falou. Agora. Antes que desabe tudo aqui. E fizeram. Meia hora depois, com a área contida e os gritos diminuindo, Paulo ficou sentado num canto, com a camisa aberta no peito arfando. O sol estalava na laje parcialmente sombreada. O suor secava, formando crosta de poeira no pescoço. Ninguém falava com ele, mas também ninguém ria. Felipe passou por perto. Parou. Disse baixo, tímido. Você estudou isso onde mesmo? Paulo não respondeu. Encarou o chão. O velho tênis encardido. Uma mancha de sangue seca no cadarço. Felipe puxou o bloquinho, anotou algum código que ouviu dele e saiu. Do outro lado do pátio, Marcelo apertava os próprios punhos. O incômodo não era pela técnica, era pelo choque. Aquele chá serventezinho falava igual os caras da pós-graduação na capital. Ele encarou Paulo de longe. Os olhos não acusavam. Só acusavam de não ter percebido antes. O caderno de Luana, aquele com o desenho do prédio e as letras tortas da legenda, ainda estava guardado no bolso traseiro da mochila azul. Marcelo nem lembrava que trouxe. Mas agora, com o que viu ali em cima, aquele desenho voltava com outro peso. Era como se dissesse, com voz infantil e firme: meu pai sabe, e vocês não fazem ideia. Paulo, cansado, mas firme, passou a mão na testa e encarou o horizonte bruto da cidade que crescia em torto e muros. A velha rachadura, da estrutura e da vida, havia sido aparada por ele. E agora, mesmo que quisesse, não podia mais fingir que era só servente. Não dava mais para escapar. Não era mais invisível. Uma leve névoa de concreto ainda pairava no ar quando Paulo voltou ao setor de escoramento. Os operários comentavam o susto da outra manhã com a leveza de quem já viu o colega perder dedo, dente ou o queixo e voltou para casa andando. Mas ninguém tinha esquecido o grito que veio do alto. A voz de Paulo, o calado. Voz firme, cortante, diferente das ordens gaguejadas de Felipe ou dos berros vazios de Marcelo. No vestiário de fundos, o mesmo calor pastoso de sempre. Uniforme encharcado de suor, desinfetante fraco misturado ao mofo impregnado nos armários de MDF. Paulo limpava a mão engraxada com serragem seca, baixando o olhar toda vez que algum peão passava mais devagar depois do que aconteceu. Seu Benedito abriu a porta com o pé, assobiando qualquer coisa do tempo do rádio de pilha. Ao ver Paulo sozinho no banco de plástico rachado, parou. Oh, bom, né? Ajudou sem querer querendo, hein? Só não podia ficar de braço cruzado, né? Estranho, Paulo. Você fala como se soubesse onde pisa. E eu vejo isso faz tempo já. Paulo engoliu a saliva grossa. A língua raspava no céu da boca como lixa. Benedito jogou uma maçã para ele. Isso é coragem, viu? Mas cuidado, tem gente que vê saber como ofensa. Na obra, os olhos de Felipe buscavam algo no meio dos papéis desordenados. Chamou Paulo discretamente até atrás do container de almoxarifado, onde o motor do compactador abafava qualquer conversa. Aquele dia lá, você viu de longe o assentamento forçando a lateral. Eu nem cogitei isso. Experiência. Já vivi coisa parecida, muito tempo atrás. Felipe olhou com desconfiança, mas também humildade. Pode dar uma olhada nisso? São os relatórios antigos dos últimos testes de carga. Tô achando que tem alguma diferença aí que não me explicaram direito.
Paulo pegou a prancheta. O papel colava nos dedos pela umidade do dia. As contas estavam meio datilografadas, meio rabiscadas. Ele traçou com o dedo a linha onde estava o erro de cálculo de dilatação do aço. Coisa fina, mas suficiente para gerar o pequeno deslocamento que ameaçava se repetir. Aqui, ó. Essa pessoa aqui subestimou o coeficiente da fundação leve no lado sudeste. Você tá com recalque diferencial. Tem que considerar reforço vertical alternado aqui, ó. Ou reforça, ou o problema vira crônico. Felipe arregalou os olhos. Você decora unitário de carga de fundação sem olhar tabela? Paulo não respondeu. Só devolveu os papéis e encarou o chão cheio de brita. O silêncio dele era quase um idioma próprio. Felipe, meio rindo de incredulidade, se afastou coçando o queixo. Você não é só servente, não. Dias depois, refeitório provisório. O cheiro era uma mistura úmida de arroz requentado, graxa de máquina e plástico derretido de marmita velha. Paulo, como de costume, comia no cercado mais lateral. Mas seu Benedito agora sentava por perto. Às vezes só dividiam o silêncio. Noutras, trocavam frases curtas sobre processos de cura do concreto ou a qualidade dos rodapés instalados. Luana tinha deixado um novo desenho dentro da marmita dele. Era um croquis simples, estudantil, mas com linhas bem feitas. O projeto parecia um pilar em balanço, com 2 níveis distintos de apoio. Embaixo, a legenda escrita à mão. Novo Horizonte. Estudo de travamento lateral. O que você faria, pai? Ele puxou um toco de lápis e rabiscou no verso da própria quentinha, bem ao lado de um grão de feijão seco colado ao plástico. Traçou uma distribuição simples de cargas horizontais e uma nota em caneta azul. Não é só o que segura, é o que resiste ao tempo. Ficou ali, quieto, olhando. A textura plástica da marmita parecia estranhamente sólida sob o desenho. Aquilo era diálogo entre ele e a filha, mais íntimo que qualquer conversa. No fim da tarde, com a luz do sol cortando o canteiro feito navalha dourada, Felipe apareceu de novo. Trazia uma tabuleta de madeira, daquelas usadas para escorar buracos. Entregou para o Paulo. Olha ali atrás. Paulo virou o pedaço de madeira. Estavam desenhados cálculos discretos feitos a lápis grosso. Linhas exatas, rascunhadas com precisão. Ele franziu a testa. Achei isso perto da laje do bloco 3. Você rabiscou ou achou isso em algum lugar? Eu reconheci isso. Isso parece os cálculos daquele cara. Como é que chamava? Miranda. O técnico que sumiu depois daquela merda no centro. Meu orientador na federal falava dele. Paulo abaixou a madeira. A mão coçou, involuntária, o braço esquerdo, onde uma cicatriz antiga atravessava a pele como trinca. Nunca ouvi falar? Tá. Felipe sorriu de lado. Pela primeira vez, não como um engenheiro-chefe, mas como alguém que reconhecia outro alguém num espelho meio fosco. A gente ainda vai precisar de ajuda, Paulo. Quando foi embora, seu Benedito apareceu atrás do cavalete de concreto e limpou a testa com um pano encardido. Esse menino viu além da parede. Agora é contigo se vai deixar ele entrar no seu mundo ou não. Paulo ficou ali, cercado pelo coro distante de uma betoneira, o cheiro penetrante de ferrugem molhada e o tato frio do pedaço de madeira com cálculos clandestinos nas mãos. No céu, um fiapo laranja atingia as nuvens. Ele suspirou e rabiscou mais uma linha. A britadeira lá em cima ecoava como um trovão engasgado, pó de cimento no ar, rebocado pelo vento quente que ardia os olhos. Paulo descia lento os degraus metálicos, já com a camisa colando nas costas, cada passo retumbando nos joelhos como se pedissem trégua. O rádio de algum pedreiro entalava um pagode velho lá longe, abafado pelo martelar dos formões. Marcelo, de braços cruzados, o esperava no meio do pátio. Ficou se achando depois da viguinha, né? Cuspiu, sem levantar muito a voz. Só o suficiente para quem quisesse ouvir. Paulo não respondeu. Seu silêncio, antes escudo, agora começava a virar um alvo. Ele apenas ajeitou a alça do balde de massa, olhando para frente como se fosse um pedestre lidando com um mau motorista. Ignora e segue. Vai vendo.
Tem parede ali torta, coluna fora. Ninguém tira da minha cabeça que foi você que andou metendo o bedelho onde não devia. Disseram que o cimento pro reboco tinha vindo errado. Paulo sabia, só com o cheiro. Muito amoníaco, mistura batida com cal inferior. Mas dizia como? Quem ele era para dar pitaco? Só um servente. Um velho. Um condenado. Felipe veio com o capacete meio torto, mais vermelho que o habitual. Marcelo, a peça pré-moldada do segundo bloco, não encaixou. O pessoal tá esperando alguém do almoxarifado, mas, se não resolver hoje, o cronograma vai estourar. Tentou suavizar. Marcelo fingiu ouvir. Paulo sabia resolver aquilo. O dente do encaixe estava errado, 2 milímetros fora por conta do traço dobrado na fundação. Era clássico. Mas ele endureceu. Olhou em volta. Todos ali. Na dúvida entre o orgulho e a legalidade, escolheu calar. Por dentro, era como se uma espada empurrasse o peito para dentro. O corpo pedia voz, mas a mente gritava: é sua filha que paga caso você se exponha. Nenhum cálculo vale uma prisão. O dia passou, pleno de coisas entortando. Felipe então discretamente o abordou perto das caixas d'água. Aquela coluna da ala B, não sei o que você viu aquele dia. Mas se quiser me dizer alguma coisa, tipo, como colega, tô ouvindo. Paulo apenas assentiu. Não falou. Mas depois, à noite, tirou um pedaço de papelão do carrinho e rabiscou a geometria da espessura errada que ele suspeitava. Deixou o papel atrás da prancheta onde Felipe às vezes encostava. No outro dia, o que era dica virou ordem. Marcelo confiscou o papel, leu e sacudiu para todos verem. Olha o sabichão aqui, registrando tudo. Vai ver, tá colhendo prova para ferrar a firma depois, né? Os outros riram. Inclusive alguns que antes o cumprimentavam com respeito discreto. Felipe não apareceu naquele dia. Choveu no entardecer. O barro do canteiro virou sabão. Paulo escorregou no fim da jornada, torceu o tornozelo. Quase ninguém viu. Ele segurou o grito. Testou o pé. Doía. Mas disfarçou. Chegou em casa com a calça ensopada rasgada no joelho. Luana percebeu. De novo isso, pai? Você não cansa de se machucar? Ele só fingiu sorrir. E nem eram os ossos que estavam mais doendo. Era a garganta, coçando de tanta coisa que ele não podia dizer. Ela trouxe gelo, colocou no travesseiro. Ele deitou, fingia ver TV. Pendurado no encosto da cadeira, o caderno velho de Luana com um novo desenho. Uma fundação colorida, cada camada nomeada. E embaixo, em canetinha rosa, resistência à carga dinâmica. Ele fechou os olhos como quem segura um vômito. O erro dele não era técnico, era moral, era o orgulho, mas também a culpa. A Histórias da Queda insistia em ser lida pela lente do silêncio. Ele desconfiava que pagar mais um turno de dor talvez ainda fosse pouco, perto do que devia. E você aí, que tá acompanhando essa história de peso, já deixa o like e se inscreve no canal, que o próximo capítulo vem com mais rachadura na alma do que no concreto. O céu cobria o canteiro com uma camada opaca de nuvens densas, pesado como o clima que se armava entre os operários. Um abafamento estranho pairava como se o concreto absorvesse mais que o calor. Absorvia a tensão. Paulo estava curvado num canto isolado da laje do bloco B, lixando uma dupla de caibros rebarbados com força calculada, não pelo esforço, mas pela distração. O barulho menor que as britadeiras ao longe permitia que o cérebro pensando escondesse a dor. Ele parava só para molhar os lábios, ressecos, e revezar o peso na perna boa. A bota velha insistia em esquentar mais o calcanhar do que a sola. Cheiro de ferrugem úmida e massa crua subia das sapatas frescas à esquerda. Mais ao fundo, o cheiro azedo do suor dos corpos expandia com o calor de pré-chuva. Entre os prédios em fase irregular, o barulho machucava. Motores batendo em falso, assovios, e uma motosserra que travava repetindo o gemido do ferro contra o nó da madeira. Tudo muito alto, tudo muito demais, mas nada mais que as palavras. "Ô, seu engenheiro de marmita! Tá tudo certo aí com as tábuas da NASA?
Vai lacrar a laje ou vai fazer maquete? Marcelo. Paulo não ergueu os olhos. Apertou mais a boca. Moveu levemente a serra para um lado. A fala de Marcelo vinha vindo há dias, evoluindo de implicância para escárnio aberto. A última zombaria ainda ecoava. Vou te falar, viu? Aquele dia, no susto da viga, até que enganou direitinho. Falando bonitinho, cheio dos termos. Ponto de recalque secundário no eixo do alinhamento. Pff, deve ter decorado de algum panfleto da ETEC. Risos em volta. Uns curtos, de quem não entendeu, mas quis pertencer. Outros longos, agressivos. Paulo não reagiu. Até que ouviu o som de papel. Um som seco, folha dobrada puxada de bolso traseiro. Agora. Isso aqui não tem decoreba que justifique, né? Marcelo ergueu no ar, bem no meio do vão de cimento bruto, um fragmento roto do caderno de Luana. Nele um desenho bem infantil, rabiscado a lápis de cor, mostrava um prédio curvado feito pirulito com um homenzinho de capacete no topo. Acima, meu pai projetou tudo isso. Assinado com letra tremida. Luana Miranda. Paulo congelou. O coração socou a garganta. Um suor frio escorreu por debaixo da nuca até a lombar. As unhas pressionaram madeira até ranger. O som da motosserra parou. Só o desenho agora cortava o ar. Pois é, seu Miranda. Ou será? Engenheirinho escondido. O silêncio ao redor foi mais ofensivo que risada. Era o respiro coletivo do susto. Paulo se levantou lento, olhos firmes, as têmporas latejando. Limiar entre sangue quente e vergonha antiga. Caminhou até Marcelo com passos precisos. Marcelo recuou só meio passo. Continuava rindo, mas agora havia algo no canto do olho. Uma dúvida. Me responde, velho. Marcelo sussurrou, sem mais plateia agora. Cê tá aqui por decreto ou covardia? Fugindo de quê? Paulo esticou a mão. Não levantou a voz. Apenas disse: me devolve o que não é seu. Marcelo segurou por mais 2 segundos aquele pedaço de vida como quem segura segredo de refém. Depois, olhou. E pela primeira vez viu. Viu a letra da filha. Viu o papai projetou. Viu o carinho puro e indiscutível que nenhum CREA podia comprar. O riso morreu. Entregou o papel. Não pediu desculpa. Paulo dobrou de novo o caderno, com os dedos tremendo. Guardou no bolso interno da camisa, onde o coração batia feito tambor, mas sem um som. Na mesma tarde, Felipe Galvão acionou Paulo discretamente ao fim do expediente. Ele chamava de ajuda informal, mas os olhos diziam, socorronho. Estavam com dúvidas sobre outra das vigas, agora no bloco D. Um apoio cruzado com variação estranha nas medidas. O engenheiro jovem admitiu, num soluço de humildade. Algo ali não fazia sentido. Paulo não falou nada, só pediu um lápis. Pegou um pedaço de compensado no entulho e começou a rabiscar formas, ângulos, cargas. A mão fluía automática, compassada, como se por segundos pudesse esquecer quem era. Calculou rápido, certeiro. Felipe, que vinha olhando o pedaço de madeira meio sem crer, arregalou os olhos. Isso aí é cálculo estrutural de distribuição dinâmica. Quem te ensinou isso? Paulo olhou para ele. Não tinha mais como mentir. Não havia mentira para esconder. Ninguém me ensinou. Eu vivi isso. De noite, aquela madeira desenhada caiu acidentalmente no setor administrativo, levada entre placas reutilizadas. Dr. Tadeu viu. Reconheceu o traço. Não do cálculo. Da assinatura apagada, embaixo. PC. Me tinha visto aquilo numa assembleia, 14 anos antes, quando uma viga em outro projeto, central, nobre, com cobertura de acrílico e tudo, quase desmoronou por erro de fundação. Um técnico com voz de chumbo assumiu a culpa. Achou estranho na época, mas seguiu o jogo. Agora entendia. A aposta mudaria. No dia seguinte, Dr. Tadeu mandou chamar o Jur Servente Miranda, direto na sala de containers. Disse poucas palavras, mas ao final, vai trabalhar direto comigo agora, discretamente, como consultor off-book.
Isso aqui não vai cair na cabeça de ninguém. E estendeu a mão. Dali para frente, Paulo nem sabia o que queimava mais: a vergonha da exposição ou o gosto esquecido de estar sendo reconhecido. A sombra do guindaste cortava o chão de concreto como uma lâmina preguiçosa. Paulo olhava lá de cima, posicionado sobre a plataforma improvisada com tábuas mal presas no 8º andar inacabado. A brisa alta empurrava a poeira contra seu rosto molhado de suor. O barulho das britadeiras no térreo rugia como um bicho cego, e nada abafava os estalos nervosos da estrutura recém-concretada. Fazia 3 dias que Dr. Tadeu o sondara com os olhos de quem reconhece um fantasma antigo voltando à carne. E 2 dias desde que Marcelo andava em círculos nas redondezas, com o caderno de Luana dobrado no bolso da calça encardida de massa. O silêncio que Paulo carregava com amor passava a pesar diferente. Não mais como proteção, mas como veneno. Na quentura lilás da manhã, seus dedos deslizavam rápido sobre um pedaço de tábuas compensadas reaproveitadas, nas costas abarrotadas do barracão de ferramentas. Com carvões improvisados de ferros queimados da solda, riscou esquemas, cargas, pesos. O suor lavava o carbono enquanto rabiscava um detalhamento técnico das colunas de sustentação sem um único cálculo errado. Um tipo de urgência que só um homem em guerra consigo mesmo poderia produzir. Ele sabia o que Marcelo faria: expor antes que Paulo pudesse se defender. Usar o passado como bosta jogada no ventilador. A pergunta agora não era mais já sei, mas ondes. E então, decidiu. Desceu dos andaimes furando o calor do meio-dia e marchou direto pro alojamento velho onde Felipe, o engenheiro verde, almoçava encolhido sobre uma marmita desanimada de chuchu e salsicha. Paulo entrou sem bater, esticou o compensado sobre a cama velha com colchão descoberto. Isso tudo aí é da laje 6, disse com a calma de quem entrega fósforo aceso para um homem dormindo em palha. Felipe arregalou os olhos, pigarreou. Que porra é isso, Paulo? Tá tudo errado. O ferro tá subdimensionado. Engoliram a folga da carga lateral quando esticaram a montagem da caixa d'água. Se encher antes de refazer 3 pilares, essa merda vai gemer. Felipe levantou de supetão. A colher caiu no chão, tilintando no piso úmido. Isso é acusação séria. Você, como sabe disso? Paulo não respondeu. Só apontou linha por linha. Os olhos de Felipe deslizavam com lentidão e medo. Você não devia saber fazer isso, murmurou quase tímido. Vocês não podem nem... Eu não posso existir, né? Interrompeu Paulo. Mas se você virar as costas agora, vai ter sangue na tua assinatura. Felipe gaguejou. Mas são 3 andares já sustentando o puxadinho da caixa. Não tem tempo para trazer reforço externo. E Marcelo não vai deixar mexer. Paulo avançou um passo. O cheiro de serra, cimento seco e crachá pingando de suor invadiu o ar fechado. Então vai ter que desconstruir de dentro. Naquela tarde, Paulo ainda pegou Marcelo falando grosso na frente de 6 serventes mais jovens. Passa a massa direito, caralho. Vocês querem cair lá de cima igual gambá no poste? Chegou por trás sem aviso. Precisamos reavaliar a laje 6, disse firme. Agora. Silêncio. O som das marretas continuava ao fundo, longínquas, mas ali ninguém piscava. Marcelo virou devagar, com o sol batendo nos olhos. Que foi, doutor escondido? Deu vontade de brincar de engenheiro de novo? Ou você resolveu salvar o mundo porque leu Bíblia ontem? Tem risco de desabamento. Eu provei. Só não vê quem não lê. Marcelo sorriu. Seco, cortante. E quem lê escondido atrás do cimento é o quê? Espião? Mentiroso? Vivaldino? Paulo não respondeu. Só estendeu a tábua rabiscada. Em volta os operários se inclinavam, empurrados pela tensão surda. Marcelo olhou, rasgou a prancha no meio e jogou o que restou aos pés de Paulo. Aqui não tem lugar para salafrário travestido de peão. Paulo não mexeu um músculo. Pegou os restos da tábua com dignidade cirúrgica. Amanhã a caixa vai encher. Faz o que quiser com isso, mas quando arrebentar, não diga que eu não pensei em você. Ele virou as costas, os ombros duros. O calor escorrendo pelas costas feito óleo. As palmas das mãos feridas de calo, mas os olhos...
Os olhos já não fugiam mais. Mais tarde, Luana ligou. O que foi, pai? Tá tudo bem? Ele demorou. Pelo ruído da rodoviária ao fundo, parecia que ela esperava o ônibus da faculdade. Tá começando a ficar. Cê tá estranho esses dias. Silêncio entre eles. O som das buzinas abafadas. Vozes nas filas. Me promete uma coisa, filha. O quê? Se um dia alguém falar mal de mim, escuta o que cê sente, não o que contam. Pai. Só isso. Boa aula. Desligou. Sentiu o tremer do concreto sob seus pés como um tambor antigo, esperando o estouro. Ouvia-se agora o ronco da betoneira no fundo da madrugada, quente como forno. O cheiro de terra molhada misturado a cimento cru subia da fundação. Paulo sabia. Era a hora de reconstruir. Mesmo que com as mãos nuas, mesmo que sozinho, mesmo que sangrando o próprio nome inteiro. O barulho da britadeira não dava trégua. O sol rachava como uma lâmina sobre o concreto inacabado. Paulo, com as costas arqueadas e as mãos enfiadas nos trilhos do escoramento da Torre C, tentava estabilizar a parte inferior da armadura da laje, que havia sido antecipada por pressão direta de Marcelo. Felipe já havia alertado que o cronograma estava esmagando a segurança, mas Marcelo forçou a barra. Com ou sem respaldo de CREA, como dissera. O metal ardia nas mãos. Cheirava a suor velho, ferrugem e graxa. Os trabalhadores se empurravam em torno do carrinho de massa com pressa, a urgência babando pelos cantos. Ninguém ouvia ninguém. Paulo, escondido por trás do capacete sem etiqueta e do pano sujo no pescoço, murmurava fórmulas que só ele entendia. Porque era ali, no traço errado e no ângulo mal fechado da sapata, que ele via o perigo cada vez mais real. Num instante de distração, o grito de seu Benedito. Paulo, olha a barra vindo. Tarde demais. A barra de ferro solta caiu como um machado e rasgou o ombro esquerdo dele numa pancada cega. O cheiro de sangue fresco se misturou ao cimento molhado. Ele cambaleou. Tentou se segurar numa pilha de formas, mas caiu de joelhos. A dor veio como um raio. Quente, pulsante, atravessando as costas e o orgulho. Marcelo, de cima de um tamborete de madeira, nem disfarçou o sorriso enviesado. Tá fazendo hora extra para aparecer, hein, servente? Felipe se aproximou correndo, tentando estancar o sangue com uma luva resinada suja de massa. Paulo empurrou ele de leve com a mão boa, firme, mas sem agressividade. Sem olhar para ninguém, voltou a se levantar. Cambaleante, mas de pé. A camisa rasgada deixava a carne suja à mostra. Não para a obra, murmurou com os dentes trincados. No barracão improvisado, Luana apareceu. Surpresa. Assustada. Trazia almoço pro pai como fazia às vezes quando chegava mais cedo da faculdade, mas congelou na cena. O contorno do corpo dele, ferido, suado, sangrando, dobrado entre vergalhões, aquilo não combinava com a imagem que ela vinha guardando desde criança. Pai? Paulo respirou fundo, mas não respondeu. Desviou o olhar como quem teme dissolver a casca. Luana notou o filete de sangue escorrendo pela costela. Quis correr e abraçar, mas ficou ali, imóvel. Um silêncio tenso tomou por alguns segundos o espaço ao redor. Até Marcelo, irritado com a pausa, explodiu. Tá aí, ó. Todo mundo achando que o tio é o Messias da laje. Finge que sabe de tudo, mas não sabe nem se proteger. Isso aqui é obra de verdade, não cronograma de laboratório. Tá querendo mesmo posar de herói? Paulo não levantou a voz. Tinha aprendido que força não morava no grito. Voltou ao ponto da armadura e apontou com o dedo sujo de sangue para o que faltava. Se concretar esse pavimento antes da dilatação secar, a laje torce, passa peso errado para a base, recalca, e leva pelo menos 2 colunas junto. Isso aqui já era para ter sido travado de baixo para cima, não o contrário. Tá errado. Marcelo se aproximou com um ar de escárnio. Erro técnico agora? Tá querendo dar aula, velho? Vai mandar currículo? Sabe nem escrever teu nome num tablet? Paulo encarou ele.
pela primeira vez com fúria visível. Os olhos pequenos faiscavam, não de raiva gratuita, mas de uma indignação profunda, ancestral. Eu assinei coisa demais nessa vida, Marcelo. Inclusive o erro dos outros. E paguei por isso. Pago até hoje. Silêncio. Uma brisa quente veio do leste, arrastando o cheiro de terra misturado com diesel velho. Luana olhou para o pai como se algo finalmente encaixasse. E também para Marcelo, como quem vê um cachorro latindo contra trovão. Mas o caos não tinha terminado. À tarde, o caminhão de concreto chegou com quase 3 horas de atraso. Felipe entrou em pânico com o prazo estourando. Marcelo mandou concretar mesmo assim, ignorando o encharcamento recente da estrutura com as chuvas finas da noite anterior. Seu Benedito tentou avisar que o nível estava fora. Foi ignorado. Enquanto despejavam o concreto aos trancos, uma vibração começou a reverberar pela fundação. Pequena, quase imperceptível, mas Paulo sentiu. Sentiu no pé, no osso, como se os anos tivessem devolvido a ele a sensibilidade perdida. Para isso agora!" gritou descompensando. Mas ninguém parou. Ninguém ouvia Jim Servente ferido. De repente, um estalo seco como madeira sendo torcida. Uma fissura surgiu no canto do pilar 09. Pequena, simples, mas viva. Felipe correu até Paulo, suado, branco, desesperado. "Aquilo é fissura de cisalhamento?" Paulo olhou. E a resposta veio sem pensar. "É o começo do fim." Na madrugada, no pequeno banheiro de casa, Paulo limpava o ferimento com água fria da torneira. Tremia. Não só de dor, mas de impotência. Uma toalha gasta repousava no chão. Ao lado, o caderno infantil, agora marcando páginas molhadas, algumas borradas pelo sangue. Luana observava da porta entreaberta. "Que mais você não contou para mim?" Ele ficou quieto, mas no olhar havia a primeira rachadura na couraça do silêncio. Cheiro de graxa, poeira velha e suor impregnado. Paulo esfregava a mão no concreto da parede feita dias atrás, como se buscando ali alguma firmeza que já não sentia no corpo. As juntas doíam. O coração doía mais. O relógio de ponto já quase batia às 5, e o céu encoberto fazia a obra escurecer mais cedo. Nos fundos do terreno, encostado sob o toldo da betoneira desativada, ele sentou sozinho. A roupa encharcada de cimento. O silêncio dessa vez não era escolha. Era oca. A notícia viera no final daquele mesmo dia. Apesar da intervenção dele ter evitado o colapso da viga, Dr. Tadeu fora pressionado por advogados da incorporadora. Não poderia oficializá-lo como consultor. O jurídico avisou. Reativar alguém com impedimento judicial, mesmo informalmente, era abrir precedente perigoso. Paulo apenas acenou com a cabeça quando ouviu, olhos no chão. Tadeu terminou o recado com um quase pedido de desculpas, mas preferiu manter a pose. "É um mundo formalista demais, Paulo. A gente sabe quem é quem, mas nem sempre pode dizer." Agora ali, sentado entre sacos de brita e sons abafados de serra circular, ele trincava a mandíbula, tentando engolir uma coisa que não passava. Ao lado, o velho caderno da filha sujo de terra. Marcelo o tinha jogado de volta naquele mesmo dia, sem dizer palavra. Seu teatro de pai-herói acabou, dissera na hora do arremesso. Nem cargo novo, nem aplauso, só vergonha encoberta. E saiu rindo de canto, voz rouca de nicotina amarga. O papel amassado deixava entrever o traço infantil de Luana. "Papainho construiu esse prédio comigo." O papainho. Meio apagado, feito a lápis. O concreto de verdade ele já não construía há uma década, mas ali, na dobra de uma folha dobrada, havia uma estrutura que não ruía. Releu os desenhos em silêncio, passando devagar a ponta dos dedos nas marcações com régua que a menina imitava. Pequenos pilares, números incertos na escala. E, de repente, sob uma das folhas, viu um detalhamento mais recente. Um esboço de sapata corrida que Luana desenhara dias atrás, num diálogo técnico que ela provocara durante o jantar.
Ele havia sugerido um modo diferente de distribuir o peso no solo inclinado. Mas ali, naquele mesmo rabisco, percebeu algo mais. Uma ideia mal mencionada por Felipe sobre o erro de recalque da ala C, que ninguém resolvera. Ele se levantou de súbito, o joelho estalando. Correu os olhos em volta. Todos já desciam do andaime provisório. Umidade descia dos tubos de esgoto recém-colocados. O cheiro de cimento mole ainda tomava o ar. Doce, viscoso, empapuçado. Voltou à barraca de ferramentas. Pegou uma trena enferrujada, um pedaço de madeira e um lápis pequeno, já comido pela pressão dos dentes. Começou a fazer contas ali mesmo, sobre pedaços soltos de MDF. Ângulos de inclinação, deslocamento lateral, peso morto. Cada número somava um medo, e uma lembrança da tragédia antiga, da fundação mal feita que cobriu com silêncio e processo. Mas desta vez, não era para se esconder. Era para evitar outro erro igual. O bloco C podia ceder com a próxima chuva. A treliça parcial não estava respondendo como deveria. Seu Benedito se aproximou, vendo a cena. Ficou ali calado por um tempo, como quem reconhece um homem prestes a sangrar pela boca de raiva. Tossiu baixo. Tio Paulo, que tá fazendo com esse lápis torto aí? Paulo hesitou. Parou de rabiscar, sem olhar. Tô desenhando onde vai quebrar. Benedito puxou uma cadeira de madeira rachada, sentou ao lado. E aí, vai deixar quebrar mesmo? Paulo encostou as costas no tronco curvado da barraca, deixando o ar sair devagar. Os olhos úmidos sem choro. A folha tremia entre os dedos. Eu não posso nem existir no papel, Bené. Se eu fizer barulho demais, leva o CREA, leva a Luana, leva tudo. Mas se não fizer, leva um monte de pai que nem você junto quando aquele bloco despencar. Silêncio. Só o som do ferro sendo arrastado no canto do galpão, as braçadeiras caindo e batendo no chão como sinos de aviso. Eu jurei que nunca mais ia arriscar. Nem meu nome, nem o dela. Seu Benedito o olhou firme. O batente do olho cansado tremia pela primeira vez desde que estavam juntos naquela obra. Não era julgamento. Era pena de irmão mais velho. Vai ter que escolher. Apagar o nome de novo. Ou escrever outro. Com a mão suja mesmo. Antes que alguém sangre por você. No olho de Paulo a noite caiu, literal e interna. Mas algo se acendeu por trás do medo, como se ali finalmente o silêncio tivesse virado grito dentro das veias. Segurou o pedaço de madeira com força, como quem segura um destino. O nó na garganta virou brasa atrás da nuca, e pela primeira vez em muitos anos, ele falou alto. Não com a voz, mas com a intenção absurda de fazer certo. Dobrou o papel devagar, colocou no bolso. E saiu em direção ao carro de Tadeu. Ele vai me mandar embora se souber, disse, sem virar para trás. Benedito assentiu. Melhor ser mandado embora vivo que enterrado calado. O vento soprou poeira na cara dos dois. A noite caía escura, mas o chão que Paulo pisava agora estava mais firme que nunca. O barracão de reuniões da obra fervia. O barulho dos geradores lá fora fazia o chão vibrar levemente, e o calor preso entre as paredes de madeira, mesmo com os ventiladores girando preguiçosos, fazia a camisa colar no peito de todo mundo. Os operários, suados e mosquetados, estavam reunidos ao redor de Dr. Tadeu, que se apoiava num caixote com uma prancheta sobre o joelho e olhos firmes. Felipe, no canto, ajeitava os óculos com o polegar, quieto, tenso. Ao lado dele, Paulo, de braços cruzados, parecia menor que os outros. O boné baixo no rosto, a camisa velha com o emblema do condomínio desbotado na manga. Mas não tremia. Dr. Tadeu pigarreou. É o seguinte. A partir de hoje a equipe ganha um consultor técnico interno. Vai ajudar nas verificações estruturais, otimizar os prazos, acompanhar correções. O nome dele tá aqui. Ele ergue a folha. O silêncio se adensou. As cabeças se inclinaram. Marcelo riu primeiro. Ah, não. Só se for piada. Alguns riram por obrigação. 2 tapinhas ecoaram no fundo, abafados.
Marcelo avançou 2 passos, tirando a prancheta das mãos de Tadeu com descuido. Olhou a folha e virou-a para a multidão. Paulo César Miranda. É isso mesmo? É esse traste que ficou aqui 2 meses carregando o balde que vai virar cabeça agora? Alguns murmuraram confusos. Outros franziram o senho. Marcelo estava com a camisa aberta no peito, o suor escorrido até a bermuda manchada de cimento, o rosto vermelho de mais do que calor. Esse homem aqui, ele apontou com o queixo, tá enganando vocês faz tempo, fingindo ser o que não é, falando manso, carregando tralha para parecer humilde, mas fingimento, viu? Engenheiro disfarçado, técnico que nem devia estar aqui. Quantos mais desses estão por aí nas obras só esperando a hora de enfiar a faca nos colegas? Um murmúrio mais nervoso percorreu o grupo. Paulo ainda não disse nada. Só olhava para o chão. Mas Dr. Tadeu se adiantou. A voz que ele ergueu não era do patrão. Era de quem teve que cavar a própria escada com as mãos. Marcelo, você sabe por que ele estava disfarçado? Porque um dia ele segurou a barra de uma construtora que ia ruir. Literalmente. Ele podia ter colocado a culpa em outro engenheiro. Em mim, inclusive. Mas preferiu assumir. E com isso, perdeu o direito de assinar qualquer obra. Mas não perdeu a capacidade. E muito menos o caráter. Marcelo arfou como se tivesse levado um soco mal dado. Os olhos tremiam, mas nem piscavam. Você sabe o que é perder tudo e continuar ensinando a filha em casa? Deixar que ela ache que o pai é só um servente, enquanto ela estuda para ser engenheira? Você sabe a coragem que precisa para não abrir a boca, nem para se defender? Silêncio. Só o estalo dos ventiladores rangendo acima deles. Então, no fundo da roda, seu Benedito caminhou em passos calmos. As peles dos braços, queimadas de sol e cobertas de pelo branco, contrastavam com um macacão sujo. Ele olhou para Paulo, depois para o grupo. Vi poucos homens com a retidão desse aí. Nunca vi ele rir de ninguém. Nunca vi maltratar quem fosse. E quando aquela viga ameaçou a laje, foi ele que salvou a gente, não foi? Eu vi. Tava lá. Os olhos começaram a se baixar, o clima mudando, devagar como uma nuvem densa se mexendo no calorão. Mas Marcelo não largava o osso. Do bolso traseiro puxou o papel dobrado com raiva. Era o pedaço de caderno onde um desenho infantil, colorido torto, mostrava Paulo com capacete e um prédio de fundo, rabiscado com canetinha azul. Meu pai engenheiro. Ele ergueu o papel. E isso aqui? É verdade, então? Tava enganando todo mundo? Até o Dr. Tadeu sabia e não contou? Ele jogou o papel no chão. Uma ventania leve o fez deslizar até os pés de Paulo. Felipe agachou e pegou. Isso aqui não prova engano nenhum. Prova orgulho. Isso aqui é o que faz um cara voltar para a obra todo dia e aguentar as piadas, a poeira, o escárnio. Virou para Paulo, estendeu o desenho. Paulo hesitou. Aceitou com reverência, deslizando os dedos calejados sobre o papel amassado. Ainda não disse uma palavra. Foi seu Benedito que quebrou o nó. Vocês querem saber quem é homem? É o cara que bota a filha adiante no lugar do próprio nome. O cara que abaixa a cabeça, mas não trai os outros, que ajuda quieto sem pedir medalha. Esse aí é construtor, do tipo que minha geração admira. Um silêncio enxuto se firmou. Marcelo, suando frio, rangeu os dentes. Dr. Tadeu se aproximou. Firmou a mão no ombro dele. Você tem valor, Marcelo. Muita experiência, comando de campo. Mas cuidado com o rancor. Ele tira mais do que dignidade. Tira discernimento. Marcelo ficou imóvel. Depois deu meia volta sem falar e saiu do barracão. Lá fora, o sol batia inclemente contra o concreto formando, os fleques das betoneiras ricocheteavam contra o vento. Ele se abaixou, pegou um punhado de areia grossa e passou nos olhos suados. Quase uma penitência. Dentro do barracão, Paulo guardava o caderno amassado no bolso de dentro da camisa. Respirou fundo, como quem passava cimento sobre uma rachadura antiga. Dr. Tadeu voltou a falar. Que fique claro. Esse consultor é técnico, discreto até onde for seguro ser.
E quem tiver problema com isso, pode passar na minha sala. Mas saibam, o que sustenta um prédio às vezes é o que não se vê. E ali naquele calor espesso, no miolo de inverno mineiro que parecia verão, alguns aplausos tímidos começaram a brotar. Não foi oração, nem festa, mas foi o bastante para que Paulo, pela primeira vez, sorrisse com a boca inteira. O sol avança devagar pela lona azul que cobre parte do canteiro. Poucos homens seguem na obra, quase todos mais calados que o usual. O cimento fresco ainda cheira forte, misturado com o suor ressecado nas camisas manchadas dos operários. O clima, embora abafado, carrega algo diferente no ar. Uma pausa não declarada. Os homens encaram Paulo com sutil respeito, sem palavras, como quem cumprimenta sem tocar. Paulo usa uma camisa limpa, bege desbotado, mas lisa, e prendeu o crachá com durex na borda do bolso. É consultor técnico internó, dizia. Podia soar ridículo para quem via a cena sem saber do peso. Mas naquele chão, com a bota suja de anos cavando trincheira, era quase um brasão de guerra. Na guarita, seu Benedito segura o rádio e observa Paulo passar. Não diz nada. Apenas levanta 2 dedos num cumprimento leve. Paulo inclina a cabeça. Nessa idade, o respeito verdadeiro vive no silêncio. Dr. Tadeu fecha uma última pasta no container improvisado de administração. Felipe Galvão aguarda com um bloquinho na mão e aquele nervosismo de sempre. Daqui para frente ele supervisiona o lote 4 e o 5. Só repasse o que for assinado. O resto, deixa com ele. Entendido, doutor. Tadeu se aproxima de Paulo. Como é que a gente chama isso, hein? Um erro corrigido tarde demais. Ou o início certo no passo final. Eles se encaram por um segundo. Tadeu aperta o ombro dele e vai embora. Dali em diante, os 2 homens saberiam um do outro apenas pelo rastro. Sem saudação, sem diploma na parede, só respeito discreto surgido da poeira. Luana chega pela entrada lateral, segurando um caderno novo. Vem ofegando de mochila nos ombros e tênis sujo de lama velha. Os olhos brilham antes mesmo de vê-lo por completo. Os operários abrem espaço sem entender bem o que aquela menina da faculdade fazia ali, com aquele sorriso rasgado. Pai. Paulo vira. Uma ruga se alonga mais que as outras na lateral do rosto, como se o tempo abrisse espaço para o inusitado. Isso aqui tudo é você mesmo? Agora é um pedaço. Antes, era só sobra. Ela estende o caderno. Capa dura, preta, com fita vermelha e espiral de arame. Tá na hora de desenhar o próximo, juntos. Ele pega o caderno como quem segura um diploma ganho na raça. Não responde. Não precisa. À distância, Marcelo os observa apoiado numa pá. O suor escorre dos flancos da testa como se o calor quisesse lavar a vergonha. Ele não fala nada, não gesticula. Apenas assiste. E pela primeira vez não há raiva no olhar. Só uma confusão muda. A pá cai de leve, encostada num cano de ferro. Paulo passa perto dele de saída. A hora do almoço tá chegando e o cheiro de arroz queimado invade o ar com notas de ferrugem e gordura fria. Eles se olham. Marcelo abre só a boca para dizer qualquer coisa. Mas fecha. Engole o som. E pela primeira vez em meses, não diz gracinha. Cuidado com o gabarito do bloco 3. Tá sobrando 2 centímetros para fora. Paulo diz sem carga, sem ironia. Marcelo assente. Pela primeira vez, escuta. Nos dias seguintes, dizem que a produtividade da obra subiu. Ninguém sabe bem por quê. Só sabem que aquele tiozão que ninguém entendia virou uma espécie de referência muda. O tipo de homem que só dá aula quando a casa quase cai, mas que reconstrói mesmo calado. No novo boletim do programa habitacional, surge um nome que não aparecia há tempo. Paulo César Miranda. Apoio técnico. Sem foto. Só os dados. Mas para quem viveu no lodo, nome impresso assim, preto no branco, é Epifania. No armário de Luana, agora 2 plantas dividem espaço com maquetes simples. Ela organiza as pastas sentada no chão do apartamento pequeno, ao lado do pai. Eles rabiscam em silêncio, trocando olhares cúmplices. O som do ventilador quebra o calor, e por vezes, cobre risos discretos.
Paulo agora risca em linhas bem firmes. Precisas. Como quem nunca deixou de saber, só deixou de ser ouvido. E se essa história te tocou, comenta aí o que mais te bateu fundo. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem anda calando o próprio valor por aí. Porque tem muita gente resistente por escolha. E silêncio às vezes é só a pausa entre dois atos de coragem.